Olá pessoal, eu sou J. Wilson do canal 3 Minutos Doses de Ânimo e eu quero falar com você hoje um pouquinho mais do que 3 minutos. Vou lhe convidar a pensar. Claro que ultimamente o que mais se tem falado, pelo menos aí nesses últimos 2 meses, o que mais se tem falado é Covid-19, é crise, decadência da economia, a decadência moral das nossas autoridades, é a falta de entrosamento, assuntos em torno disso aí. E eu tenho por mim, com toda segurança e certeza, ouvindo pessoas com vasto conhecimento de que essa crise vai passar. Como tantas outras que nós já passamos, essa também vai passar. Nada é permanente, nada é duradouro, certo? Humanamente falando, terrenamente falando, nada é duradouro. Nós vamos passar, nós seremos vitoriosos mais uma vez. Nós seremos vencedores, com toda certeza seremos vencedores. E algumas coisas vão ficar como lição para refletirmos. Algumas coisas vão com certeza marcar as nossas vidas. Algumas situações nós não trataremos mais como tratávamos antes. Em algumas situações nós pensaremos um pouco mais, e é isso que eu espero, que as pessoas pensem um pouco mais em algumas coisas que acontecerão daqui para frente, ou que tem acontecido. Eu espero que tenham tirado proveito e larga lição de tudo isso. Quem reclamava dos seus empregos, da empresa em que trabalhava, hoje na maioria estão em casa sem ter condição de trabalhar, ou porque a empresa fechou, ou porque o empresário teve que pedir falência, não suportou a enxurrada de impostos que, lamentavelmente, no nosso país é vergonhoso, a enxurrada de impostos que uma empresa tem que pagar. Até por sinal, para contratar um funcionário, ele paga duas vezes. Ele paga uma vez para o funcionário e paga uma vez de impostos, quase o equivalente ao salário que ele paga para o funcionário. Uma outra coisa que tem me feito refletir também, e eu até vou deixar aqui como assim, meio um desabafo. Eu quero pedir aos pais aí, pai e mãe, que quando as aulas retornarem, no mínimo, mas no mínimo, você compre um buquê de flores ou uma caixa de bombom, ou então os dois, e leve para o seu professor, para o professor do seu filho, para a professora da sua filha, e com votos de louvor ainda, porque alguns estão percebendo de que não é o professor e a professora que não prestam, não é o professor e a professora que não sabe ensinar, que não tem capacidade de passar a matéria, que persegue o filho ou a filha, não é o professor. Até por sinal, eu também labuto na área da pedagogia, mas de forma mais específica, não dou aula em escolas estadual, municipal, ou por fim, dou aula em cursos mais específicos, mas eu também me deparei com situações assim, de pais virem conversar e dizer assim: olha, realmente professores são heróis, porque para suportar o meu filho, só mesmo estando em casa e passando por todo o tempo que nós passamos, para ver que professor e professora é um herói. Então aí valorizar o emprego, valorizar os nossos mestres, os professores que trabalham com tanta dedicação e zelo para procurar pôr na cabecinha dura desse seu filho e dessa sua filha, que depois chega em casa e diz para o pai e para a mãe que está sendo perseguido em sala de aula. Então você vai ter oportunidade de valorizar o tempo em família. Que coisa preciosa, gente, mesmo em meio a essa pandemia toda, mas famílias tiveram a oportunidade de sentar juntos, famílias tiveram a oportunidade, estão tendo a oportunidade de cercar a mesa, de participar de refeições juntos. Pai, mãe, filhos sentados à mesa participando de refeições juntos. Que coisa preciosa! Em algumas casas isso já não se via há muito tempo, já não se sabia mais o que era isso. Outra coisa interessante: televisão foi desligada. As televisões, os canais de televisões foram postos na sua maioria, e principalmente uma emissora aí, foram postos na geladeira, foram postos no banco do esquecimento, porque nós, na verdade, não suportamos mais ouvir tanta mentira e tanta falsidade. Então eu quero
tirar e tenho procurado tirar como lição para a minha vida de que vai passar. Outro ponto que eu vejo interessante é ouvir pessoas dizendo assim, quando isso tudo voltar ao normal. E coisa minha aqui, ó, eu digo assim, eu gostaria que não voltasse ao normal, porque o normal é muito chato, o normal é muito mesmismo, o normal é sem sentido. Pessoas estavam vivendo sem sentido, sem valor à vida, sem qualidade de vida. O normal para algumas pessoas era a decadência, era a imoralidade, era a embriaguez, era, enfim, tudo que se relaciona a explícito e a imoralidade, algumas pessoas dizem que era normal. E agora nós estamos tendo oportunidade de encontrar alguns que diziam que era normal e até ouvi-los dizendo de que agora estão vendo como é preciosa a vida e como é precioso o tempo e as oportunidades. Há poucos dias eu conversei com uma pessoa que disse assim, eu sinto falta de abraçar os meus amigos. E aí eu me igualo às palavras, eu junto as palavras de um sábio pregador que eu ouvi há poucos dias, quando ele disse assim, muitos estavam abraçando, mas era um abraço de falsidade, um beijo no rosto de hipocrisia. Então nós precisamos compreender de que quando isso tudo passar, e vai passar, em nome de Jesus, vai passar. Quando isso tudo passar, nós devemos dar novo rumo à nossa vida, novo sentido à nossa vida, valorizar coisas especiais, considerar como coisas especiais, valorizar um aperto de mão, valorizar um abraço, valorizar a família, valorizar o dom precioso da vida que Deus tem nos dado. Porque se Deus, independente, eu não estou dizendo que aqueles que morreram, Deus não estava cuidando deles. Para cada pessoa há um propósito de Deus, para cada pessoa há um trabalhar de Deus, mas nós precisamos valorizar a oportunidade que Deus tem nos dado, oportunidade de vida. Pense nisso. Transmita uma palavra de vida para alguém, transmita uma palavra de esperança para alguém. Não abra sua boca para proferir palavras que vão trazer ferida, causar ferida no coração, porque já tem muitos por aí fazendo isso. Mas se permita ser boca de bênção para falar para alguém. Você pode ligar para alguma pessoa, isso não está proibido. Você pode usar as redes sociais e passar uma mensagem para alguma pessoa. Você pode manifestar o seu carinho para alguém, mesmo que você não possa abraçar, mas você pode manifestar o seu carinho para alguém. Não espere voltar ao normal, porque para mim não vai voltar ao normal. É impossível passar por tudo isso e depois dizer que tudo voltou ao normal. Que sejamos melhores pessoas, para que o mundo em que nós vivemos, a rua que nós vivemos, a casa em que nós moramos, a cidade em que nós habitamos, as pessoas compreendam de que nós melhoramos. Queremos que a coisa melhore? Vamos começar em nós. Vamos permitir que esse melhor comece na nossa vida e influencie e contagie a vida de outros. Deus te abençoe, que a graça de Deus esteja sobre a tua vida. Fé, força, foco e coragem, porque nós vamos vencer. Mais essa, em nome de Jesus.